Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é segunda-feira, 23 de maio. Eu, Thais Hered e Priscila Yasbeck vamos juntas deixar você bem informado de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Minha gente, nós vamos começar lá pela Suíça, naquela cidadezinha nas montanhas chamada Davos, onde pelo menos 2.500 empresários e líderes econômicos do mundo inteiro estão reunidos para debater, mais do que o futuro, debater como sair do presente, da crise econômica atual, da crise econômica que vem da pandemia, que se agrava por causa da guerra na Ucrânia. Nós temos uma cobertura especial deste encontro. O Fernando Nakagawa, que é nosso analista de economia aqui na CNN, está em Davos, tem participação especial também aqui no nosso podcast, mas antes a gente quer dar alguns destaques dessa segunda-feira. O Brasil vai estar lá também, com ministros e tudo mais, mas vamos começar dando os destaques dessa segunda-feira, porque eu acho que vale para a gente refletir também, inclusive sobre o que é preciso mudar aqui no Brasil. Como eu disse, a globalização, ou melhor, a desglobalização é uma das maiores preocupações por causa dessa interrupção nas cadeias de suprimento, portanto, mostrando a altíssima interdependência entre os países e, portanto, uma fragilidade maior. E a diretora-geral do FMI, a Kristalina Georgieva, fez esse alerta que é realmente muito forte diante do que a gente está vivendo. Segundo ela, esse conflito da invasão da Rússia na Ucrânia representa o maior teste para a economia global desde a Segunda Guerra Mundial. Não é nada pequeno o que ela disse. Klaus Schwab, que é o criador deste encontro de Davos, do Fórum Econômico Mundial, também já fez um discurso inicial, tratou exatamente da globalização, que é o grande propósito desse encontro, a conexão e a relação entre os países. Cada país vai lá e diz o que tem de bom, os negócios também vão, bancos, empresas, né? Todo mundo quer se mostrar, fazer negócios e entender como é que o mundo está lidando com as suas questões. Mas, de qualquer forma, Klaus Schwab fazendo um discurso muito preocupado com esse processo e, inclusive, reconhecendo que, provavelmente, a volta das cadeias de produção, de onde elas estão hoje, né, espalhadas pelo mundo para uma coisa mais regionalizada, provavelmente é o que vai acontecer. Teve participação especial também na manhã desta segunda-feira do presidente da Ucrânia, Priscila Yasbeck, nos conta agora, de novo, né, Priscila, ele faz um discurso por vídeo e com um apelo muito forte, né? Pois é, uma fala que era esperada, então, no Fórum Econômico de Davos. Zelensky disse que vê que o mundo escuta e acredita na Ucrânia, mas que é preciso ações mais enérgicas, que os países não devem esperar até que a Rússia use armas químicas, biológicas e nucleares, que os países devem proteger a liberdade para que a Rússia e qualquer outro país do mundo que pense em invadir o seu vizinho tenha sanções imediatas, ou seja, ele cobrou um isolamento econômico maior da Rússia. E aí, queria trazer uma fala aqui do Larry Summers, que é o ex-secretário do Tesouro americano, que ele fala sobre essa questão do quanto que os países estão impondo sanções ou não à Rússia. O que ele diz, que acho que resume muito bem o momento, é que ele falou que pelos padrões históricos, os países do Ocidente fizeram bastante, né? Ele fala, we've done a great deal. Caminharam bastante, mas para os padrões da magnitude do problema ainda tem muito a se fazer. E acho que isso resume um pouco da complexidade dessa situação. Então já foram impostas várias sanções econômicas dos países do Ocidente, mas ainda não o suficiente para frear um avanço da Rússia. E essa questão, inclusive, uma das questões que impedem o avanço da Rússia, sanções mais enérgicas, é a própria dependência energética dos países europeus da Rússia. Então tem essa questão de que os países europeus, os países do Ocidente, eles temem que essas sanções também voltem contra os seus próprios países e acabam interferindo também na inflação que eles sentem dentro de casa, né? Até o Larry Summers, ele falou que o certo a se fazer era ter medidas mais enérgicas, mais sanções, mas que os países estão evitando isso porque eles querem evitar os custos nas suas residências, né? Ou para sua população. Como a gente falou aqui, temos uma participação especial, um enviado especial da CNN Brasil a Davos, Fernando Nakagawa, que nos dá o prazer de participar do podcast do CNN Money. Naka, conta tudo, não esconda nada que está acontecendo em Davos.
Olá, Thaís, Priscila, que bom estar aqui com vocês, falando diretamente de Davos, nos Alpes Suíços, onde começou no domingo o Fórum Econômico Mundial. Amanhã desta segunda-feira já foi quente nos debates, 2 painéis super interessantes, um sobre crise energética, onde foi debatido o problema gerado pela guerra na Ucrânia e a dependência europeia do gás e do petróleo, principalmente do gás, né, da Rússia. Ficou claro ali no debate que os europeus não podem mais contar com a energia vindo da Rússia e precisam urgentemente encontrar algumas alternativas de curto prazo. Alguns países são apontados como possibilidades, então, por exemplo, autoridades do Azerbaijão, de algumas regiões do Iraque, estão aqui tentando vender o peixe, dizendo assim, olha, eu sou confiável aqui, tenho petróleo, tenho gás para vender. Além disso, há uma percepção também de que esta situação pode acelerar a corrida pela transição energética, pelas energias limpas, aquelas que não poluem como os combustíveis fósseis. Tomara que consigam os europeus acelerar essa transição. Outro debate interessante nesta manhã de segunda foi sobre a globalização. Isso já está acontecendo há alguns anos, né, a eleição do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos, que tinha um discurso um pouco crítico, bastante crítico, um pouco não, bastante crítico à China, à globalização, ao multilateralismo. Isso preocupa Davos, porque esse fenômeno anti-globalização, da desglobalização, estaria sendo acelerado diante da pandemia, que gerou vários problemas de fornecimento nas cadeias de produção e também por causa da guerra na Ucrânia. E Davos tem no DNA a globalização e a abertura das economias. Então, o Fórum Econômico está bastante preocupado com isso e quer reverter essa tendência. E aí, nesse debate que aconteceu agora na manhã desta segunda, uma possibilidade colocada ali, foi interessante observar que se falou na regionalização das cadeias de produção e não mais na globalização. Regionalização, ou seja, você teria fornecedores ainda que de outros países, mas mais próximos de você. O debate continua até quinta-feira. O ministro Paulo Guedes é o representante do Brasil por aqui, já tem agenda nesta segunda-feira, participa de um jantar do BTG Pactual, tem encontro com o co-presidente da General Atlantic, uma empresa de investimento em Venture Capital, né, de investimento em pequenas empresas e startups. Depois continua na terça, tem o almoço do Itaú Unibanco, participa de um painel sobre ESG no fórum e na quarta-feira outro painel sobre a perspectiva da dívida global. É isso aí, eu continuo aqui no podcast nos próximos dias contando tudo que acontece em Davos. De Davos, na Suíça, Fernando Nakagawa. Priscila, vamos hoje inverter o podcast. Geralmente a gente fala dos mercados no final, mas acho que hoje vale a gente antecipar o que está acontecendo nos mercados, porque além de todas essas declarações sobre a guerra na Ucrânia e o Fórum Econômico Mundial, o presidente Joe Biden está no Japão e adicionou uma água quente nessa fervura aí, dizendo que sim, os Estados Unidos estariam dispostos a agir militarmente para proteger Taiwan, numa direta resposta à China. Depois da invasão da Ucrânia, o mundo inteiro, os mercados inclusive refletiram isso, um medo da moda pegar e a China querer invadir Taiwan, com quem tem uma contenda histórica de soberania, e o presidente americano do Japão, onde anuncia também uma série de acordos com países da região do Pacífico Asiático, coloca mais essa incerteza diante dos mercados, né, Priscila? E os mercados estão refletindo isso, né? Essa viagem, então, de Biden a Tóquio está sendo monitorada de perto pelos investidores. E aí, como a Thaís falou, então, eles estão lançando essa iniciativa econômica com países da Ásia e do Pacífico, é a chamada Aliança Econômica Indo-Pacífica para a Prosperidade, que inclui 13 países, como Índia, Malásia, Filipinas e outros. E aí, esses países também vão aprovar, né, os parlamentos de cada país vão aprovar a entrada no bloco, e os países participantes vão decidir ou não se aceitam outras nações, como é o caso da China. É uma ideia aí dos Estados Unidos, essa aliança já vinha sendo falada há algum tempo, de reforçar o seu poderio econômico na geopolítica global. Isso se soma, claro,
a animosidade que existe entre Oriente e Ocidente, os Estados Unidos tentando reforçar como uma grande potência global frente ao avanço da China, que tem aquela chamada neutralidade pró-Rússia, né? E que aparece aí como um aliado da Rússia e que permite que a Rússia não seja tão afetada pelas sanções do Ocidente diante da guerra na Ucrânia. A Índia também está comprando, por exemplo, energia da Rússia. Isso está permitindo que a Rússia consiga, apesar das sanções dos Estados Unidos e países europeus, ter uma saída aí por meio dessa parceria que faz com China e também com Índia. E aí, por que a gente está falando disso? Porque o Biden também falou, além dessa aliança, ele também fez uma fala que foi muito importante, que os mercados estão repercutindo até mais do que essa questão da aliança, que perguntado pelos jornalistas se os Estados Unidos interviriam militarmente em Taiwan, como a Thaís disse, ele não descartou, né? Ele falou que sim, que poderia haver algum tipo de uso de força em caso de um eventual ataque chinês a Taiwan. Então, é uma fala que está repercutindo bastante, os analistas estão avaliando a dimensão dessa fala, mas o que acontece é que os Estados Unidos, eles sempre mantiveram uma posição de ambiguidade estratégica em relação a essa questão de intervenção militar em Taiwan, e parece, então, que com essas últimas falas de Joe Biden, os Estados Unidos dão um passinho a mais, aumentam um pouco o tom em relação a essa questão de Taiwan. Isso pode acirrar um pouco os ânimos e trazer temor aos mercados, já que, lembrando, antes da pandemia mesmo, essa questão de guerra comercial entre China e Estados Unidos, essa briga entre essas duas grandes potências mundiais, já vinha mexendo muito com o mercado, então é um assunto que o mercado acompanha muito de perto, porque pode trazer mais volatilidade. Agora, só finalizando, então, a questão dos mercados. Os mercados hoje estavam abrindo, recuperando um pouco das perdas da semana passada, os futuros americanos, as bolsas na Europa estavam subindo. Vale falar que na semana passada foi a 7ª semana seguida de queda das bolsas americanas, a maior sequência de quedas desde 2008. Inflação é o maior temor hoje dos investidores. Na sexta saíram dados de inflação ao produtor na Alemanha que preocuparam ainda mais os investidores sobre essa questão de aumento de inflação e também juros no mundo. E na China, vale falar também que os índices fecharam mistos lá na Ásia, então Xangai fechou perto da estabilidade, com uma leve queda, Hong Kong caiu, Tóquio subiu, mas lá também os investidores estão monitorando de perto os casos de Covid, porque Pequim, né, não mais Xangai, agora o foco está muito em Pequim, Pequim registrou 99 novos casos de Covid, o que é um recorde durante esse atual surto que está atingindo a região. Então é um assunto que gera uma preocupação, por isso os índices fecharam mistos lá na Ásia, isso depois de uma semana passada que foi positiva para os ativos por causa dos estímulos que foram anunciados lá na China. Meus caros, vamos para o nosso último tema de hoje, que certamente vai ser um dos que mais vai chamar a atenção durante a semana. Eu estou falando do ICMS, né, a nova GNI do Brasil. E eu apelidar o ICMS de GNI não é exatamente da minha autoria, é uma novidade. Na semana passada, muita gente já estava fazendo isso, né? O imposto estadual está sendo apontado como o grande vilão da inflação brasileira e, portanto, Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, Arthur Lira, porque quer dar um jeito de mexer nesse imposto, reduzir na marra, a canetada, a alíquota do imposto cobrado de energia, combustíveis, telecomunicações e transportes, determinando que estes 4 bens e serviços sejam considerados essenciais, o que não está previsto na Constituição. Portanto, é uma batalha que coloca, de um lado, os governadores, os secretários estaduais de Fazenda, que estão dizendo, sim, estamos com muito dinheiro, mas é uma questão estrutural, determinar uma alíquota menor que vai prejudicar as contas no longo prazo, e o governo federal, o presidente da Câmara dos Deputados, estão tentando dar um jeito de baixar a inflação a qualquer custo, já que não conseguem mexer na Petrobras, estão colocando em risco os contratos assinados entre o governo federal e as distribuidoras de energia, com aquela demanda de suspender os reajustes já aprovados. Portanto, tem uma sinuca de bico aí que a Câmara dos Deputados quer resolver com essa mudança de concepção do que é serviço essencial e, portanto, o ICMS tem que ser no máximo de 17%. Hoje no CNN Money TV nós trouxemos aqui dados levantados pela Vilma Pinto, da Instituição Fiscal Independente, mostrando que o peso de energia e combustíveis na arrecadação do ICMS, ele é de cerca de 30% em média no país. A menor alíquota é de Alagoas, pouquinho mais de 21%. E a maior é do Piauí,
com quase 48% das receitas do Estado vindo de tributação de energia e combustíveis. Se juntar telecomunicações nessa conta, para o advogado tributarista Eduardo Fleury, da FCR Law, esse peso vai para 50% em média, ou seja, a conta dos estados, os cofres estaduais dependem muito dessa tributação, portanto há aí uma visão de risco de lá na frente, né, resolver um problema agora, pontual, e lá na frente ter um problema estrutural das contas públicas. Priscila, nós conversamos hoje com o Sérgio Vale e ele adiciona aqui nessa análise essa questão do futuro, né? Como fazer no futuro? Será que é uma discussão sobre subsídio ou transferir os dividendos direto para um alívio dos preços, enfim, subsidiar, na verdade, né, na veia, o preço dos combustíveis? Até porque combustível fóssil, no mundo inteiro, a discussão hoje é tributar cada vez mais para desincentivar a utilização. Então, tomar uma decisão que perpetue ali uma tributação muito baixa para combustível fóssil pode não conversar com o desafio do Brasil, por exemplo, em melhorar a sua política ambiental e atrair mais investimento. Vamos ouvir o que disse o Sérgio Vale hoje no CNN Money. Olha, vocês já colocaram os pontos principais dessa discussão. Eu queria talvez adicionar um ponto que é relevante, que é uma discussão que a gente tem agora em relação a combustíveis, em relação à energia, que é um aumento temporário que a gente está tendo agora por conta de toda a pressão que a gente está tendo em preços de commodities, em taxa de câmbio, especialmente afetando combustíveis. E para uma solução de uma questão de curto prazo que a gente está tendo agora, o governo, o Congresso está querendo vir com uma solução de longo prazo extremamente difícil e complexa pelos valores que envolvem, pela questão muito complicada de você mexer em alíquota de imposto de cada um dos estados. E eu não sei se a solução de curto prazo que a gente precisa agora, colocar uma solução de longo prazo é melhor. Talvez, ao invés de utilizar dessa forma uma saída, é você pegar, como os estados têm sugerido, os dividendos que saem da Petrobras que vão para o governo, pega uma parte desses recursos. E, de outro lado, também, a gente tem aí um resultado positivo dos estados ao longo desses últimos 2 anos, especialmente desse último ano, o superávit primário dos estados e municípios de 1,4% do PIB, eventualmente usar parte desses recursos para você conseguir criar um fundo de curto prazo para conseguir diminuir as tarifas agora, né? Em vez de colocar uma solução de longo prazo, que na verdade atrapalha toda a discussão da reforma tributária. A gente está com ela encaminhada na Câmara e no Senado, a PEC 45, a PEC 110, eventualmente alguma outra que possa sair da conjunção dessas duas. Não vai sair agora, obviamente, é mais uma discussão para o ano que vem, mas a reforma tributária que seria o lugar específico para a gente discutir essa unificação de alíquotas, não só para esses setores, mas de uma forma mais ampla. Então, eu preferia ver uma solução mais de curto prazo, olhando essa questão específica, do que usar a bala de prata de fazer uma mini reforma tributária de ICMS agora, no meio de uma eleição, que eu acho que não vai, primeiro, conseguir passar e não vai ajudar no final a ter uma repercussão muito grande em termos de inflação. Como vocês bem lembraram, 1 ponto percentual para uma inflação que a gente está em 12% agora, talvez não seja tão suficiente. Bom, então, só para a gente organizar aqui o que está acontecendo, o governo federal está jogando para os estados a questão do ICMS, fala que os estados têm que reduzir o ICMS, aí tem esse projeto, então, do Lira de limitar o ICMS, esse teto de 17%. Por outro lado, os estados falam que o governo federal tem que fazer a parte deles e fazer o fundo de equalização para amortecer o preço dos combustíveis. O pano de fundo disso é um aumento de preços muito grande de combustíveis e de outros itens num ano de eleição. Então, os políticos vão tentando jogar essa batata quente do aumento de preços, no colo do outro, envolvendo aí Congresso, estados, municípios, governo federal. Ninguém quer ficar com essa batata quente, mas quem tá ficando com a batata quente, no fim das contas, é a população. E pode ficar com essa batata quente durante um bom tempo. Por quê? Essas medidas que são medidas emergenciais, que são tomadas sem planejamento, às vezes podem trazer um alívio no curto prazo, e essa é a expectativa de um teto do ICMS, que ele traga um alívio ali de cerca de 1 ponto percentual na inflação, segundo estimativas e cálculos de alguns economistas. Mas, com a perda de arrecadação dos estados, que deve chegar 60, 70 bilhões de reais, as secretarias da Fazenda falam em 100 bilhões de reais, isso pode gerar um problema fiscal lá na frente. Então, lembrando, como a Thaís falou, os estados hoje estão com uma gordura, porque aumentaram a arrecadação com o aumento da inflação, com a alta do preço do petróleo, porque congelaram salários durante a pandemia, mas depois que essa gordura for embora, se essa queda de ICMS acontecer, isso pode gerar um problema aí para a arrecadação dos estados e pode afetar, inclusive, outros serviços, como serviços de educação e saúde. Então, não tem solução simples para problemas
problemas complexos, mas é o que os políticos tentam fazer em ano de eleição, né? Trazer soluções simples e populistas para problemas complexos quando, como a gente ouviu o Sérgio Vale falar, a solução seria fazer algo planejado, uma reforma tributária ampla para reduzir as distorções e reduzir carga tributária de uma forma ampla aqui no país, sem trazer distorções e problemas para o longo prazo. Então, esse é um pouco do panorama do que vários economistas estão falando. E além disso, além dessa questão dos combustíveis e do ICMS, um outro ponto importante também em discussão nessa semana e que está relacionado a tudo isso é a questão do reajuste dos servidores. Então, os servidores do Tesouro Nacional estão mais uma vez se mobilizando, anunciando greve. Os servidores do Banco Central também já anunciaram, outras categorias já anunciaram greve, e é mais um problema do mesmo bolo. Então, não tem dinheiro para fazer esses reajustes, mas essas categorias fazem uma pressão forte, porque é ano de eleição, e aí o governo ele vai tentando ceder, talvez num ponto ou no outro, fala sobre fazer um reajuste linear de 5% para todas as carreiras, mas não tem espaço no orçamento para isso. Tudo começou com o governo prometendo aumento para os policiais federais, as outras categorias se mobilizam, mas por enquanto a gente vê que também é mais uma questão que não tem ainda um desfecho. E aí o Sérgio Vale falou também sobre isso e como ele está vendo essa questão e como que essas questões, tanto de pressão por redução de preços, essas medidas mais emergenciais e populistas, se relacionam também com essa questão da pressão sobre reajuste. O governo tem feito uma condução da política fiscal muito equivocada, né? Culminando com a quebra da regra do teto que a gente teve ano passado para acomodar despesas que foram precatórias e outras com interesse já eleitoral. E, na verdade, o governo tem funcionado muito nesse modo eleitoral desde o final do ano passado. A gente tem visto as desonerações acontecerem com intensidade esse ano. Então, era tempo que a gente ia ver isso acontecer, dos servidores começarem a pedir aumento de salário nesse momento. Um governo que está enfraquecido, um governo que tem feito o que tem feito desde o ano passado. Então, era natural que a gente visse isso acontecer. A questão toda que vai ficar é que, se de fato o governo der um aumento agora, essas desonerações foram colocadas, toda a discussão que a gente teve da quebra da regra do teto, o governo está montando um caldo fiscal muito complicado para o próximo governo, para ele mesmo, eventualmente, se o próprio governo ganhar. Então, você tem aí movimentos positivos agora, a dívida pública está caindo um pouco por conta da inflação, mas você ainda tem gargalos e dificuldades estruturais que estão sendo acumuladas. Essa é a grande dificuldade que a gente tem hoje. Estava ouvindo a Priscila falar aqui, lembrando daquele ditado, né? Em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Nós chegamos a essa situação em que dizer que baixar imposto é ruim para o país, né? O problema é o seguinte, nós temos uma carga tributária altíssima, acima de 32%, ou seja, brasileiros, tudo que trabalham e as empresas, tudo que produzem, devolvem para o Estado cerca de 32% de toda a riqueza que geram, porque isso é quanto custa o Estado brasileiro. Então, você imaginar que é possível baixar a carga tributária sem baixar o custo do Estado, não tem como esconder esse custo, né? De alguma forma, ele vai ter que ser enfrentado. Via dívida, endividamento público, estados e municípios não podem se endividar, o governo federal pode. Então, não adianta, como disse a Priscila aqui, não existe solução mágica, né? Não adianta a ideia mirabolante achar que vai resolver. E nem vai ser uma decisão de curtíssimo prazo, é uma transição que demanda reformas como a administrativa, por exemplo, o Estado brasileiro sendo demandado muito mais para lidar com a desigualdade, e isso precisa ser feito com responsabilidade, né? Emendas de relator que crescem absurdamente com turbina de avião a jato, com distribuição de recursos sem compromisso com políticas públicas. Portanto, o desafio não é tão pequeno assim, apesar de ser absolutamente fundamental nesse ano de inflação muito alta, tentar dar um alívio às famílias brasileiras. Mas aqui no Brasil, nada é tão simples quanto parece e nem é uma conversa para amadores, né? Por isso que aqui no CNN Money você só ouve profissional e eu e a Priscila deixamos vocês muito bem informados para começar a semana. Se cuidem, um beijo e até a próxima. Tchau! Com a apresentação de Thaís Hered, Priscila Yasbeck, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.